Continuando as nossas aulas, vamos falar sobre, trabalho e energia cinética. Lembra que numa das aulas, a gente integrava a força, né? Se eu integrasse no tempo, isso seria um impulso, né, entre o intervalo T1 e T2. E se eu integrar, no espaço, a gente sabe, que isso está relacionado a um trabalho. Então, se uma partícula, m, está submetida a uma força resultante, então a gente pode escrever F, produto escalar dr, onde a F vai ser m dv dt, produto de R, dr dt, adicionamos dois dt's aqui, então essa quantidade também pode ser escrita como uma velocidade. Então m dv dt, produto escalar com v dt, ok? Eu ainda posso, reescrever essa quantidade como m dv dt, produto escalar com v dt, ou principalmente essa parte aqui, dv dt, produto escalar com v, substituir por um produto escalar simples de v por v. Mas quando eu faço isso, vai acontecer uma distribuição, então eu divido por 2. Então, m dv dt, produto escalar com v dt, é igual a meio de m d de dt do produto escalar de v por v. Ok? dt. Como as duas quantidades, esses dois vetores, são iguais, então a resultante vai ser um v quadrado. Então eu vou ter 1 meio de mv quadrado. Como o produto escalar aqui, desapareceu dessa passagem para cá, eu posso simplificar os dt. Então a f, produto escalar dr, é igual a derivada de meio mv quadrado, ok? E isso implica numa variação. Se eu fizer a integral de AB da f escalar dr, que é a definição de trabalho, eu vou obter integral de AB da f dr, que é igual a integral de VA até um VB da derivada de meio de mv quadrado. Como m, meio e n, são constantes, então a derivada vai ser na velocidade ao quadrado aqui. Isso implica numa simples diferença, Então, a integral de a b da f dr vai ser 1 meio de mvb ao quadrado menos 1 meio de VA ao quadrado. E cada uma dessas quantidades a gente identifica como a energia cinética, que eu posso reescrever dessa forma. Então, o trabalho da força resultante, realizado pela força resultante de A a B, é igual à variação da energia cinética, V 1 meio de VB quadrado menos 1 meio de VA ao quadrado. Ok? E pode ser definido como o trabalho realizado pela resultante que atua sobre uma partícula é igual à variação da energia cinética, definido desta forma e matematicamente dessa forma, a gente tem de forma mais em 3 dimensões, o mesmo teorema que a gente enunciou lá atrás, trabalho, energia cinética, ok? Lembrando que a força tem que ser resultante. Bom, vamos a um exemplo. Bom, então vamos lá. O problema é o seguinte, eu vou calcular o trabalho realizado pela força F, a força F é y na direção I, mais 2x na direção J, sobre uma partícula ao longo de 3 trajetórias. A primeira de essa daqui, todas vão do ponto 0 ao ponto P. Então a primeira é de 0 a 1 para x, depois de 1 para x até 1 para y, ok? A segunda é direta,
do ponto 0, 0 até o ponto 1, 1, né, seguindo uma linha reta e depois seguindo esta trajetória que é descrita por raiz de x quadrado, ok? Então, na primeira trajetória, né, que é esta daqui, certo? Então, eu tenho, né, de 0 aqui, que é a primeira parte, né? Então, x vai variar de 0 a 1 e y mantém 0. E a variação é diferente de 0 e no caso em y é 0. Ok? Então o meu dr é dx mais 0 em y, né? Então eu vou escrever que a integral de 0 aqui de f dr vai ser a integral de 0 aqui de 0 na direção i mais 2x na direção j, ok? Para força. E produto escalar com dx na direção i mais 0 na direção j para dr, né? Então essa integral vai dar 0, ok? Então o trabalho realizado aqui nesse caso de 0 aqui vai ser 0. Daí de Q a P, que é a segunda parte, né? Então eu vou daqui até aqui. Então, cadê? Aqui. Bom, de Q a P, então eu tenho x igual a 1, o y varia de 0 a 1, o dx é igual a 0 e o dy é diferente de 0. Então eu vou ter que a f de x é y i mais 2xj, né? Não precisa cancelar nenhum termo. E o dr vai ser 0 para a direção x, porque não tem deslocamento em x, e dy é j, dy na direção j. Então, de novo, vai ser de Q a P, Q é 0 para y, né? E 1, 0 e 1. Então, eu vou de y, vou fazer o produto da força, né? Pelo dr, né? Que eu já falei. E como resultado, então, eu vou ter integral. A parte em y desaparece, sobrou só a parte em x, certo? A parte em x fica só a integral de 0 a 1 de 2 dy, né? A integral de dy é y, então sobrou 2y integrado de 0 a 1. Isso vai dar 2 joules, ok? Então, quando eu posso concluir que o trabalho, né, daqui até aqui é 0 e daqui até aqui é 2, então o trabalho por toda essa trajetória aqui vai ser 2 joules, ok? Então agora a gente faz para 2, ok? Então de 0 a P, né, ambos, né, x e y varia, então temos que escolher uma forma paramétrica para ajustar esse caso, né? Então, nesse caso, os dois variam igualmente, então eu tenho que y é igual a x, né? Toda vez que toda vez que x vale um número, y vale o mesmo número. Então, dx é igual a dy. Então, a força continua sendo x na direção i mais 2x na direção j. E o meu dr, então, vai ser dxi mais dxj, ok? Eu substituí, né, a parte em y aqui e a parte em y aqui, fiquei só com uma integral em x. Então, o trabalho de 0 a P vai ser a força, escrito só em termos de x, produto escalar com um dr escrito dependendo só de x. Ok? Faço esse produto escalar, ok? Vai sobreviver só, né, nas mesmas direções, então x dx, né, e 2x dx, né? Isso vai me dar 3x, a integral vai ser de 0 a 1, então sobrou 3x quadrado sobre 2, né? Aplicado, isso vai dar 3 meios joules, ok? Então a gente fez o trabalho descrito, né, por aquela trajetória. Para finalizar, a gente vai fazer a trajetória C, que é aquele semiarco, né, de circunferência descrito por y igual a raiz de x. Opa, aqui.
Bom, novamente, né, eu tenho essa equação, né, que une as duas variáveis, né, y é igual a raiz de x, então dy é igual a 1 meio de dx sobre raiz de x. Né? Vou substituir na força e no dr, deixar em termos ou de x ou de y, ok? Bom, feito isso, então, a força vai ser escrita como raiz de x na direção y mais 2x na direção j, e o dr vai ser escrito como dx na direção y mais 1 meio de dx sobre raiz de x na direção j. Ok? Bom, o que eu vou fazer então? Só um segundo, aqui, um problema técnico. Bom, feito isso, né, então sobrou fazer a integral de 0 a p, sempre, né, da força, descrita dessa forma, produto escalar com dr, ok? Feito isso, né, eu vou obter raiz de x dx mais 2x sobre 2 raiz de x dx, e isso, né, posso simplificar, né, vai sobrar duas vezes raiz de x dx. Né, raiz de x eu posso escrever como x elevado a meio, ok? Então, quando eu somo, né, uma quantidade e isso vira 3 meios, eu preciso colocar um 3 meios para compensar a derivada, então sobra duas vezes 2x, 2 terços de x elevado a 3 meios integrado de 0 a 1. E isso dá como resultado 4 terços de Joule, ok? Bom, por que isso é importante? Porque a gente nota, né, que o trabalho realizado pela força por F, né, foi diferente nas três trajetórias. Um deu 2 joules, o outro deu 3 meios e esse deu 4 terços, ok? Então isso não pode ser, né, uma força conservativa, né? Porque o trabalho entre dois pontos deveria independer da trajetória. É o que já já a gente vai falar um pouco mais, ok?